2. Pastores. O outro ofício que vemos em Filipenses capítulo 1, versículo 1, e que a igreja recebe instrução das qualificações, é o ministério pastoral. No Novo Testamento, presbíteros, bispos e pastores são usados de forma intercambiável. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículos 17 e versículo 28, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz que o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 e 2. Tito, capítulo 5, versículos de 5 a 9. Presbíteros ou anciãos indicam a maturidade que a pessoa deve ter. Bispo ou supervisor aponta para a posição de supervisão e liderança. Pastor mostra o trabalho de nutrir e proteger as ovelhas de Cristo. Diante da importância desse ministério, a igreja deve procurar uma liderança que seja qualificada, plural e capacitadora. Liderança qualificada. Infelizmente, o que se observa em várias igrejas, em momento de sucessão pastoral, não é a busca por um candidato que atenda às qualificações e prioridades bíblicas. Muitas vezes procura-se um currículo brilhoso, em vez de um caráter piedoso, um administrador, em vez de um pregador, um coach motivacional, em vez de um homem de Deus que lidere pelo ministério fiel da palavra. O que buscar em um pastor, então? Paulo traz a lista em 1 Timóteo, capítulo 3, e Tito, capítulo 1. E a lista não é muito surpreendente. Ela é bem parecida com as qualificações do diácono. Em essência, o presbítero precisa ser um homem irrepreensível, alguém exemplar, maduro, piedoso, que saiba liderar em amor seu lar, a fim de fazer o mesmo na igreja, que seja apto para ensinar. Apto para ensinar é a única diferença substancial entre as duas listas de qualificações. O pastor deve ser capaz de cuidar das ovelhas de Cristo por meio da palavra, em seus diferentes contextos, aulas, pregações, aconselhamentos, discipulados. Para ensinar, ele deve manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O que envolverá um bom conhecimento da Bíblia, da teologia e da igreja. Sendo as 9 marcas algo bíblico, é importante para a igreja, espera-se que ele concorde com elas e as valorize. Liderança plural. Outra verdade importante que podemos perceber na Escritura, e que foi, em grande parte, esquecida em muitas igrejas, é que o Novo Testamento aponta para uma liderança plural em cada igreja. O padrão é sempre presbíteros, bispos, pastores no plural, e igreja no singular. Atos nos mostra que havia múltiplos presbíteros na igreja de Jerusalém. Atos capítulo 11, versículo 30 e capítulo 15, versículo 4. De Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 1. De Éfeso, Atos capítulo 20, versículo 17. Este era o procedimento de Paulo, e promovendo-lhes em cada igreja, singular, a eleição de presbíteros, plural. Atos capítulo 14, versículo 23, conforme Tito, capítulo 1, versículo 5. Esta era a suposição de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. E de Tiago: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros, plural, da igreja, singular. Tiago, capítulo 5, versículo 14. É interessante notar que Tiago escreve uma carta aberta para uma ampla região, mas presume que em cada igreja haveria uma pluralidade de presbíteros. Até mesmo o autor de Hebreus instrui seus leitores a obedecerem e se submeterem aos seus notáveis guias líderes. Hebreus, capítulo 13, versículo 17.
Tal fato pode parecer estranho a igrejas cuja tradição é ter um só pastor. Porém, era algo comum após a Reforma Protestante, nas mais diferentes denominações. Isso não significa que todo pastor precisa ocupar o púlpito igualmente, mas que todos vão cuidar do povo de Deus por meio da palavra, em seus múltiplos contextos, e vão liderar juntos o rebanho de Cristo. Também não significa que a igreja conseguirá sustentar todos esses ministros. Assim como Paulo, muitos talvez farão tendas para sustentar o ministério, o que não deve ser impeditivo. Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 11, diz que pastores mestres são presentes de Cristo e não queremos rejeitar o que o Senhor nos dá. Além do mais, uma pluralidade de bispos vai contribuir para maior prestação de contas entre eles, para maior sabedoria na tomada de decisões, para a suplementação dos dons de cada um e para a divisão da pesada carga do ministério pastoral. O pastor Mark Dever considera que um dos momentos chaves para o crescimento em saúde de sua igreja foi quando ela reconheceu a pluralidade de presbíteros. Liderança capacitadora. Além de qualificada, de plural, a liderança pastoral deve ser capacitadora. Muitos enxergam o pastor como provedor de serviços espirituais. Ele que faz e deve fazer todo o aconselhamento, discipulado, visitação e evangelismo, enquanto o papel dos membros é consumir bens espirituais, participando do culto e dando ofertas. Outros enxergam o pastor como diretor executivo, um CEO, que deve prover um culto atrativo e gerenciar os múltiplos ministérios e programas da igreja, enquanto os membros devem se envolver em um dos inúmeros departamentos. Essas duas visões trazem parte da verdade. O pastor deve nutrir o povo com a palavra e deve liderar a igreja em serviço. Entretanto, uma visão mais bíblica é enxergar o pastor como treinador. Marshall e Payne, 2015, página 101 a 117. Alguém que treina discípulos para se engajarem na grande comissão e realizarem seus ministérios. É essa visão e filosofia de ministério que Paulo apresenta em Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16. O versículo 12 diz que pastores mestres foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse seu serviço, diaconias, é o serviço dos santos. O papel dos presbíteros é aperfeiçoar, treinar, equipar os santos para que eles realizem o ministério deles. E quando os pastores e os santos realizam adequadamente seu papel, o corpo é edificado até chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 13. Devemos buscar uma pluralidade de presbíteros que esteja engajada em treinar toda a igreja para o ministério cristão. Discuta. 1. O que você acha de uma igreja ter mais de um pastor?